Eu entendo que existem duas questões que são fundamentais de serem enfrentadas por nós. Uma delas, senhor presidente, é a impunidade e a outra, a seletividade. A seletividade, por exemplo, permite que parlamentares que trabalham para impedir que nós possamos caçar Eduardo Cunha venham até uma comissão como essa falar sobre corrupção e defender endurecimento de pena para vagabundos. Mas atuam para salvar o indivíduo que, de presidente da Câmara, tudo leva a crer, roubou centenas de milhões de dólares dos cofres públicos do nosso país. Muito mais do que aquele assalto. Seletividade que permite que a imprensa, a justiça, não tenha cobrado na época da investigação do Banestado tanto rigor, tanta eficiência, tanta punição, como nós gostaríamos que ela tivesse em todos os casos, e não só em alguns. Seletividade quando nós assistimos, muitas vezes, condutas diferentes diante de situações semelhantes. E eu entendo que, neste momento, quando nós estamos discutindo esta série de mudanças importantes, é preciso, sim, trazer para as luzes da sociedade outros debates que são também fundamentais, como a questão do abuso da autoridade, como a questão do combate à impunidade mesmo. Por exemplo, eu gostaria que os procuradores tivessem sugerido aqui uma mudança da legislação que eu quero defender, para que um juiz ou um procurador, quando ele for corrupto, quando ele vender sentença, ele seja cassado. E não ele seja, no máximo, aposentado com salário integral, como a legislação hoje brasileira prevê, que a pena máxima para um procurador ou um juiz que venda uma sentença ou seja corrupto é ser aposentado com o salário integral. Quando se fala da legislação americana, imagina, presidente, se um juiz de primeira instância de um estado dos Estados Unidos captasse de maneira ilegal uma conversa telefônica entre o Bill Clinton e o Obama e jogasse nas redes de televisão. Qual teria sido a atitude da justiça? E por que a gente não chama também esses exemplos? Ou uma condução coercitiva sem necessidade de um ex-presidente da República para gerar manchetes e fatos denunciadas, inclusive, por ministros do Supremo Tribunal Federal como excessivas e desnecessárias. E concluo, senhor presidente, dizendo que quero aqui dizer que sou contra também, no minuto que me resta, não resta mais. as situações como essa que nós estamos assistindo, aonde indivíduos que roubaram durante anos centenas de milhões de reais dos cofres públicos, pelo fato de fazer uma delação premiada, passem a cumprir pena em verdadeiros spas, como é o caso do Sérgio Machado, como é o caso de Paulo Roberto, em situações de luxos, com certeza melhores do que qualquer hotel 5 estrelas que exista neste país. Isso, do meu ponto de vista, estimula a impunidade, deve ser combatido, e eu gostaria de falar aqui muitas outras questões que certamente terei oportunidade de falar na frente do doutor Sérgio Moro, porque faço questão que ele conheça publicamente aquilo que eu penso, aquilo que eu espero da justiça do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Ouvi as questões do deputado Paulo Pimenta e não vou comentar aqui casos concretos. E, infelizmente, meu tempo realmente já acabou. Eu vou pedir escusas mais uma vez aos senhores parlamentares, senhoras parlamentares.